Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu estarei mostrando para vocês o que são os BDRs, ok? O que são e o que fazem e como não investir nesse tipo de ativo, ok? Então vamos aqui para a tela do computador, que aqui tem mais detalhes sobre o que são os BDRs, né? Para que servem, como não investir no caso, né? Porque é uma coisa que eu não indico para vocês, mas eu vou estar mostrando o que são e para que servem os BDRs, né? Aqui na Infomoney tem esse artigo, né, que mostra brevemente o que seria um BDR, né? É um texto muito longo, mas eu vou dar uma resumida aqui, né? Vamos ler aqui o título da matéria, né? Faz aqui. BDRs, para que servem e como investir nos recibos de ações estrangeiras, né? Comprar esse tipo de papel disponível na B3, que é a Bolsa Brasileira, né, equivale a negociar ações de empresas sediadas no exterior. Saiba quando fazer isso e se isso vale a pena. Aí vamos descer aqui, né? Aí aqui, vamos descer aqui para... Tá. O que são os BDRs? Conhecidos pela sigla BDR, né, ou Brazilian Depositary Receipts, né, ou recibos de depósitos brasileiros, né, numa tradução aí mais literal. São certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, né, mas que não são negociados aqui, no caso no pregão da B3, né, ou seja, é um papel que uma empresa compra, né? Uma empresa aqui no Brasil, né? Eles compram esse papel da empresa de fora, né? É, trazem para uma custodiante aqui no Brasil, né? E negociam na Bolsa Brasileira, né? Como se fosse uma ação direta, porém não é uma ação direta. Aqui no texto aqui vai explicar bem isso. É como se fossem valores mobiliários lastreados em papéis de companhias estrangeiras. E desde setembro de 2020, também brasileiras, né? Ou seja, também tem algumas empresas brasileiras também. Quem adquire um BDR, portanto, não compra, viu? Não compra diretamente, né, uma ação da empresa do exterior. Em vez disso, investe em títulos representativos, né? Ou seja, ele apenas representa aqui no Brasil esse papel como se fosse a empresa lá de fora, né? E é um dos fatores que eu não indico ninguém a comprar BDR, tá? Ok, mas vamos voltar aqui. Essas ações existem de fato lá fora, né? E precisam ficar depositadas e bloqueadas em uma instituição financeira que atua como custodiante, né? Ou seja, quem faz a guarda delas. Já quem assegura o funcionamento de todo esse sistema e também uma instituição financeira chamada de depositária, que é responsável por emitir os BDRs aqui no Brasil. Na prática, quem tem um BDR, né, para que um BDR seja negociado na B3, primeiro é preciso que a instituição depositária compre as ações de uma empresa lá fora, né? Esses papéis devem ser mantidos, depositados em uma conta de instituição custodiante. O passo seguinte da instituição depositária é registrar um programa de distribuição de BDRs junto à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né? Então, poderá emitir os recibos localmente, sempre atentando para que não aconteça um desacamento entre o número de ações mantidas no exterior e dos BDRs negociados por aqui no Brasil, né? Ou seja, um exemplo aqui vamos lá, uma ação da Apple, ou da Apple, como você queira dizer aí. Para cada um título, uma cota
da Apple equivale a, sei lá, a 10 BDRs, né? Tem esse desequilíbrio aí entre os dois papéis. Aqui no texto mostra bem isso. Também é papel da instituição depositária cumprir as exigências específicas regulatórias relacionadas à emissão dos BDRs e divulgar as informações exigidas pela CVM sobre a empresa. Em julho de 2020, havia cerca de 520 BDRs disponíveis para negociação na B3. Algumas empresas emissoras são a Apple, a Amazon e a Netflix, entre outros, né? Hoje pode ter bem mais do que isso aqui, né? Aqui mostro os níveis para quem quiser saber, mas isso aqui não é tão relevante, né? Para o vídeo aqui em si, que é mais aqui um resumo, que o texto também aqui é muito grande, né? Dos níveis que tem do lado dos BDRs, né? Enfim. Mas vamos pular, cara, aqui para as vantagens e os riscos de investir em BDRs, né? Que é o ponto-chave aqui do nosso vídeo, né? Aqui, ó. As vantagens e riscos de investir em BDRs. Tá? Ó, comprar BDRs é uma maneira de investir em ativos com cotas listadas no exterior, com relativa facilidade. E essa é considerada uma das principais vantagens do produto, né? Uma vantagem, né? Enfim, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Em vez de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, não, os caras é triste, né, velho? Puta que pariu, cara. Vamos lá então. Em vez de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, né? Tá. Fazer uma remessa internacional para só então começar a investir em um ambiente que pode ser desconhecido para muitos, que isso é verdade realmente, né? Nesse ponto que eu concordo, né? Que nem todo mundo vai se sentir seguro no saber como que funciona uma abertura de uma conta ou uma corretora internacional. Para operar BDRs, basta estar cadastrado em uma instituição brasileira, no caso a P3 aqui no Brasil. Tá? Embora as ações de origem possam ser cotadas em dólares, euros ou outras moedas, as operações com BDRs são todas realizadas em reais, né? Nessa moeda linda que é o real, né? Que tem tem um poder de compra igualzinho do dólar, né? Tá. E isso tanto facilita quanto também barateia o processo. Mentira. Não é preciso se preocupar com taxas extras decorrentes da transferência de recursos, por exemplo. Isso aí é um pouco real, né? Tá. Por conta disso, os BDRs são uma forma a mais de diversificar os investimentos. Eles permitem que o investidor tenha acesso a ações de setores que eventualmente não têm representantes brasileiros listados na B3 ou ainda papéis de grandes empresas com quais os investidores já travam contato há tempos como consumidores. Surgiu recentemente um BDR aqui no Brasil que investe em urânio, né? Que é um ponto que eu tenho muito forte na minha carteira, as ações de urânio que eu tenho na carteira. E na B3 existe um BDR que investe em urânio. Eu só não vou me lembrar o nome aqui agora, mas eu estava vendo uns vídeos esse dia e eu vi que o pessoal estava comentando sobre urânio, como que investe urânio no Brasil. E na B3 existe um BDR que investe urânio, eu só não vou lembrar o nome agora. Se eu achar, eu coloco aí na tela. Aliás, eu não vou colocar na tela porque não compensa, né? Compensa mais você investir diretamente numa ação de uma empresa que, que envolve o urânio, tá? Enfim. Tá. Mas nada disso está livre de risco, né? Voltando aqui o texto, né? Ou seja, ele está falando aqui, depois de tudo isso aqui que ele está falando aqui, mas nada disso está livre de riscos, né? Tá? Como as ações em geral, os BDRs são ativos com volatilidade, né?
as cotações se movem de acordo com os resultados e perspectiva das empresas emissoras, né? Ou seja, se a ação lá cai, o BDR aqui também vai cair. Se lá sobe, aqui também vai subir, né? Ele vai variar de acordo com o para quem está emitindo, que é no caso lá dos Estados Unidos. Por isso é importante o investidor ter certeza que seu perfil de risco tolera aplicações desse tipo. Porque nos investimentos a gente tem esses perfis de investidores, né? Temos o moderado, o arrojado e o iniciante, né? O meu, no caso, já é o arrojado, né? Existem esses perfis aí para quem está investindo. Além disso, investir em BDRs exige que o investidor dedique algum tempo para estudar os papéis e as empresas. Com um agravante, parte das informações e das análises podem acabar sendo encontradas apenas em outros idiomas e não necessariamente em português. Esse é o elemento adicional a ser considerado. Ou seja, não invista em BDRs, gente, por favor. Eu só trouxe esse vídeo aqui para vocês, principalmente para quem quer estar entrando no mercado estrangeiro, de fora, começar a investir em dólar, né? Tipo, procurar abrir as contas nas corretoras internacionais, né? Não ter um intermediante aí no meio, né? Tipo, no caso, B10 aqui, cara, realmente não compensa, porque você não está investindo de fato ali naquele ativo, né? O que eu indico? Abra uma conta em uma corretora internacional. Temos a Interactive Brokers, temos a Nomad, temos a Avenue, temos o próprio C6 Bank, né? Temos o Inter também. Temos, entre outros, que é 100% americana, que no caso é a Interactive Brokers. Temos uma que tem o símbolo de uma nozes, cara, se eu não me engano, Acors, a Acors, exatamente, essa aqui a gente consegue ter acesso aos fundos, aos ETFs, ações, enfim, também nos Estados Unidos. E ela está 100% nos Estados Unidos, cara. Eu indico a você abrir uma conta também nessa Acors, né? Eu abri a minha esses dias, tava lá vendo lá como que funciona, pá. Bem legalzinha, cara, de mexer até. Então, se você for investir no mercado financeiro de fora, cara, procure fazer contas de corretoras que tenha também todos esses ativos com ações diretas. A Nomad tem, a Avenue tem, Interactive Brokers, o C6 Investimentos tem, o próprio Banco Inter, cara. Agora, esse negócio aí de XP Investimentos, cara, sai desses negócios aí, cara. Esse negócio corretor no Brasil é furada, cara, é furada. BDR é furada, tá ok? Eu só fiz esse resumão aqui do que é um BDR, de como ele funciona, para você ver se vale a pena para você ou se não vale a pena para você, né? Mas o que eu indico, realmente, para quem está querendo se aventurar nesse mercado financeiro em dólar, cara, abra uma conta em dólar, né, dos Estados Unidos, tá ok? Então, gente, era isso que tinha para hoje, né? Era só mesmo para mostrar como que funciona esse PDR, se vale a pena ou se não vale, mas aí é com vocês, mas eu indico a não investir em BDR, tá ok? Então era isso, né? Ficamos por aqui, né? Tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Ficamos por aqui. Sigamos investindo em dólar, né? Bons investimentos a todos, bons lucros e tchau.